devemos ter uma visão romântica sobre a Revolução Russa. A nossa visão sobre a Revolução Russa é histórica, é política, é programática. Assim, nós não achamos que a Revolução Russa não achamos que a futura Revolução Socialista que nós defendemos vai ser uma repetição mecânica da Revolução Russa. Isso seria uma coisa infantil, digamos. O que nós afirmamos é o seguinte: as revoluções acontecem, as revoluções, incluindo a Rússia, elas têm uma certa dinâmica, elas têm uma lógica interna. As revoluções não acontecem porque as pessoas são conscientes. Isso também é parte das ideologias. Nós criamos uma ideologia que é o seguinte: o povo é alienado, logo não haverá revolução. Não, o povo russo era alienado também. Por exemplo, o peso da religião era um elemento alienante muito profundo, muito profundo. Havia uma fusão do Estado com a Igreja, e a Igreja era a principal força reacionária, tinha uma profunda influência sobre toda a classe operária. Defendia ideias reacionárias completamente, a ideia da obediência ao Senhor, à autoridade superior, a resignação, tudo isso. Havia muitas forças alienadas. A classe operária russa era completamente analfabeta. 90% deveria ser analfabeta. Dentro do partido bolchevique, 70% deveria ser analfabeta. Não era uma classe poder, ao contrário, muito. O que é verdade é que não havia tradições reformistas de peso. Agora, as revoluções não acontecem somente quando as pessoas passam fome. As revoluções acontecem porque a sociedade, ao longo do seu desenvolvimento, portanto, percebam, há desenvolvimento. Não é que não há desenvolvimento, não é que a sociedade está estagnada, há desenvolvimento. Porque a sociedade, ao longo do seu desenvolvimento, não resolve as suas contradições. As contradições vão se acumulando. As revoluções acontecem não porque as pessoas são revolucionárias. As revoluções acontecem porque as pessoas são conservadoras. Porque a sociedade não resolve as suas contradições. Então, nós estamos vislumbrados pelo desenvolvimento capitalista e principalmente pelo desenvolvimento brasileiro dos últimos anos, da última década. A última década foi uma década de um forte desenvolvimento capitalista brasileiro. Não é preciso negar isso. Não é preciso negar. Houve um crescimento importante da economia. Isso é inegável. Houve um assalariamento de todo um setor, houve urbanização, houve uma série de avanços de desenvolvimento, sei lá como se poderia dizer, não é importante. O problema qual é? Não é isso que determina a realidade social. A realidade social não é determinada porque há desenvolvimento. A realidade social sempre é determinada pelas contradições. As contradições são a chave para a explicação dos fenômenos, inclusive para a explicação das revoluções. Brasil, 2014. Pegue, por exemplo, a questão urbana. Acho que você colocou a questão urbana também, né, por exemplo? Tudo bem. Minha Casa Minha Vida. Deu casa para as pessoas, foi lá, e salário mínimo pode ter casa, bom, tá. Agora, quais são as contradições que estão se acumulando na cidade brasileira, por exemplo? Contradições terríveis. Está se acumulando uma massa da população que não tem acesso à cidade. Está se acumulando uma massa da população que não tem acesso não tem acesso às condições de vida coletiva da cidade. As contradições que a Rússia enfrentava no campo, por exemplo, os marxistas sempre falaram de revolução, de aliança com os camponeses, porque havia necessidade de uma revolução, de uma reforma agrária. Bom, há uma nova questão colocada pelo capitalismo, a necessidade de uma revolução urbana, porque é uma massa popular que não tem acesso a um bem que se chama cidade. Não tem acesso. Nós fizemos campanha eleitoral agora, fomos para a periferia. O companheiro nosso estava perguntando para o camarada lá da periferia: como é que foi a greve do metrô para você? Porque ele queria saber, estava fazendo um balanço da greve do metrô. Como é que foi? Ele falou: rapaz, vou dizer uma coisa, eu nunca andei de metrô, nem sei como foi a greve. As pessoas em São Paulo, tem gente em São Paulo que nunca andou de metrô, nunca foi na Avenida Paulista. Não é no MASP, na Avenida Paulista. Está se acumulando contradições. A massa salarial brasileira aumentou? Claro, aumentou. Qual é a qualidade dessa massa salarial? Quais são os setores pauperizados que não têm direitos, etc. Então, nós somos existe um elemento que é o desenvolvimento econômico, podemos dizer, o avanço econômico pelo crescimento, mas isso carrega consigo uma série de contradições. As pessoas não têm que morrer de fome para fazer revolução. Contradições têm que se acumular. Essas contradições se acumulam justamente porque a sociedade não resolve elas. Porque as pessoas adiam a resolução das suas contradições. Qual é o período histórico que nós estamos vivendo hoje?
Nós estamos vivendo um período histórico de adiamento da resolução das contradições. Vocês veem as pessoas alienadas? Sim, senhor. As pessoas não querem se mobilizar? Sim, senhor, não querem. Não querem? Sim, senhor. Concordo com tudo que vocês dizem. Portanto, estão se gestando as condições para a Revolução Brasileira. O que vocês estão vendo, que vocês só veem as características negativas do que vocês veem, nada mais é do que a acumulação das condições necessárias para a Revolução Brasileira. Portanto, a revolução é inevitável. E por que toda revolução é inevitável? Porque é uma lei do desenvolvimento social que é o conservadorismo das pessoas e a alienação social. A alienação e o conservadorismo, que a gente tanto odeia, conduz às revoluções. Essa é a questão. E por isso todos os países, uma hora menor grau de períodos em períodos, passam por processos revolucionários. Quem diria que no Egito, gente, Egito, 2011, ditadura sangrenta, 30 anos, olha o que fizeram no Egito. Uma praça comandou o país durante um mês, durante 4 meses, eu não posso contar. Então, o que nós observamos? Por que nós temos confiança em uma revolução? Porque a tendência mais profunda do capitalismo é a decadência social, não as conjunturas. 10 anos não é muita coisa do ponto de vista capitalista, mas a tendência é a decadência. Portanto, a tendência é a acumulação desses problemas. Então, diferença dos contextos, gigantesca, gigantesca. A Revolução Socialista Brasileira vai ter muito pouco a ver, na sua aparência, nos seus mecanismos, com a Revolução Russa. Isso aqui é para nós conhecermos as possibilidades históricas, para conhecermos os perigos. O que nós queremos saber da Revolução Russa? Da Revolução Russa nós queremos saber o seguinte: quais são os perigos? Existe o perigo de golpe militar? Sim, mas o perigo da democracia burguesa também existe. E como se venceu a Revolução Alemã? Foi falar sobre isso. A Revolução Alemã se derrotou não foi com bala, foi com democracia. Sabiam disso? Democracia. Foi a reação democrática aqui. Foi a democratização. Quem matou? Diferença entre reformistas e revolucionários. Isso nós temos que aprender da Revolução Russa. Porque nós vamos para os nossos locais de trabalho, conversando com a vanguarda, as pessoas dizem assim: a unidade da esquerda. A unidade da esquerda. A unidade da esquerda. A unidade da esquerda. Tá bem. É muito bom a unidade da esquerda. O problema é, nós estaríamos a favor da unidade da esquerda. O problema é, vou dar uma má notícia para vocês: os processos revolucionários não conduzem à unidade da esquerda. Os processos revolucionários conduzem à divisão da esquerda. Foi isso que a história tem demonstrado. Porque quem massacrou mesmo as jornadas de julho, quem meteu bala em operários, mencheviques. Eram contra-revolucionários? Não, eram reformistas. Então, a divisão entre reformistas e revolucionários parece não ter muito sentido. Parece não ter sentido quando não há uma revolução. Porque quando não há uma revolução, parece que a diferença entre reformistas e revolucionários é um negócio de como chegar lá. É como chegar. A gente acha que é por uma revolução, os outros acham que é por uma reforma. Não, não é isso. Isso parece assim. Quando vem uma revolução, a diferença entre reformistas e revolucionários é o lado da trincheira. Essa é a diferença. É que um mete bala no outro. Essa é a diferença entre reformistas e revolucionários. Então, eu lamento informar sobre a unidade da esquerda. É um sentimento justo, é um sentimento honesto, é um sentimento muito sadio. Mas ele não tem muitas bases históricas. Ele não vai ter muito sucesso. Certo? Então, isso é uma lição da Revolução Russa. Várias lições. Outra lição da Revolução Russa: a auto-organização das massas. É decisivo. Não haveria Revolução Russa se não houvesse soviets. Esses organismos democráticos que participam todo mundo, que tomam as decisões, que vão, que organizam a luta, que organizam... Bom, pequeno problema. Os soviets, até setembro de 1917, foram, sabe o quê? Instrumentos da burguesia. Foram porta-voz de uma política burguesa, que era o apoio ao governo provisório. Então, não adianta nada auto-organização das massas sem conteúdo revolucionário, sem programa revolucionário, portanto, sem partido revolucionário.